Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Shirleila e estamos mais uma vez na EBD Virtual. Estamos hoje na lição número 4. Não pague para ver. Eu vou estar aqui lendo um capítulo de segundo livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 8, que nos diz assim: Porém, ele desprezou o conselho dos velhos e pediu a opinião dos jovens que cresceram com ele. Aqui nós estamos falando de Roboão. Roboão era filho de Salomão, um dos maiores reis que Israel já teve em toda a sua trajetória. Apesar de Salomão ter tido centenas de mulheres, provavelmente vários filhos, a Bíblia só nos fala de um, que é sobre Roboão. Aqui na revista, no ponto 1, nos diz assim: apostando alto. Vamos ver o que Roboão apostou alto? Assentar-se em um trono é ter poder para governar sobre um povo. Não é uma tarefa comum e muito menos simples. Decisões importantes devem ser tomadas. Por isso os reis e governadores se cercavam de conselheiros, que os ajudavam nas tarefas de governar. O recém-coroado rei de Israel tinha em suas mãos uma decisão a ser tomada. Decidiu apostar alto. Então, o que acontece com essa questão dele apostar alto? Vamos estar lendo agora o segundo livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 1 em diante, que nos diz assim: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dureza de servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e os serviremos. Então, Roboão tinha em suas mãos uma difícil tarefa. Ele tinha acabado, ele estava recém-coroado, e já em suas mãos ele tinha uma importante tarefa a ser cumprida. Afinal de contas, ele tinha sido coroado. Então, nesse momento, Jeroboão clama a ele para que o jugo fosse diminuído. Que jugo é esse? São os impostos cobrados pela realeza. No capítulo 9, versículo 13 em diante, nos diz o seguinte: E era o peso de ouro que tinha em um ano a Salomão. Olha só, peso de ouro em um ano, de 676 talentos de ouro, fora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. E fez também Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Grifem bem, 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro. No versículo 22 diz assim: Assim excedeu o rei Salomão e todos os reis da terra, tendo em riquezas, em sabedoria. Então, aqui nos fala o quanto Salomão, por conta de suas riquezas, ele cobrava muitos impostos. Então, mesmo ele cobrando os impostos, ele ainda era presenteado, porque no capítulo 24 nos fala sobre isso. E eles traziam cada um o seu presente: vasos de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos, mulos, cada coisa de ano em ano. Então,
Salomão foi acumulando muitas riquezas e Roboão herdou tudo isso. Só que mal ele sabia que ele tinha que organizar, administrar todas essas coisas. Então é chegado até ele Jeroboão, pedindo para que ele diminuísse esse jugo, diminuísse esses impostos, né, para todos aqueles reinos, né, para todos aqueles reis. Roboão ele tem essa decisão para ser tomada. E ele pede então para Jeroboão esperar durante 3 dias. 3 dias Jeroboão esperou. Nesses 3 dias, ele foi se aconselhar. No capítulo 10, no versículo 6, diz assim: E teve Roboão conselho com os anciãos, que estiveram sempre com Salomão, seu pai, enquanto viveu. E disseram: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se tu fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão os seus servos. Eu creio que Roboão deve ter meditado bastante com relação a esse conselho dos sábios. Mas como ele ainda era jovem, ele decidiu se aconselhar também com seus amigos. E os seus amigos disseram o seguinte: Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele. E disseram-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram: Assim farás este povo, que te falou dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Assim que, se o meu pai vos fez carregar um jugo pesado, olha só que palavra forte, e ainda acrescentarei sobre vós o jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha a diferença dos conselhos. Os anciãos, eles falaram para ele: olha só, ô Roboão, faz o seguinte, dá uma aliviada aí. Se você aliviar o jugo dessas pessoas, eles vão te servir muito mais. Eles vão ser gratos em estar te servindo. Mas Roboão foi pelo que os amigos dele disseram. Não, Roboão, vamos lá. Vamos castigá-los um pouquinho mais. Põe aí, ó, que o seu dedo é muito mais grosso do que o lombo do seu pai. Então, esses amigos, eles conheciam muito bem Roboão. Eles conviviam juntos, eles cresceram juntos, eles tinham intimidade. Então, eles foram por aquilo que eles já conheciam de Roboão. Provavelmente, Roboão já não tinha uma índole muito boa. Então, eles se aproveitaram desse desvio de Roboão e lançaram essa semente em seu coração. E Roboão, no capítulo 12, ele diz assim: Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão, no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim o 3º dia. E o rei lhe respondeu asperadamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha que palavra terrível Roboão lançou sobre aquelas pessoas. Lançou sobre todo um povo. E o que o povo fez com relação a isso? Deu as costas para ele. Roboão poderia ter aproveitado muito mais a sabedoria daqueles que já estavam acostumados a aconselhar o seu pai. E isso nós fazemos também na nossa vida. Quantas vezes nós deixamos os conselhos de quem sabe mais e damos ouvidos a quem sabe muito menos do que a gente?
Às vezes a mãe fala assim, olha, leva um casaco porque vai fazer frio. Aí o que nós fazemos? Nós não levamos, decidimos não levar. Aí o que acontece? Faz frio, não é verdade? E o que muitas vezes acontece? Um amigo vem e fala assim, não, vamos ali, olha, tem uma parada muito boa pra gente, tem uma parada top, vamos. Aí você vai. E o que acontece? Esse amigo vê que tem alguma coisa errada, te deixa ali e cai fora. Eu creio que deve ter acontecido a mesma coisa com Roboão. Roboão ouviu seus amigos, decidiu dar ouvido ao que eles disseram, ao invés de ouvir os sábios, né, os mais velhos. E o que eles fizeram? Eu não vejo mais aqui no decorrer da Bíblia falando sobre os amigos de Roboão. Eu creio que nesse momento, depois dessa decisão, eles devem ter deixado ele sozinho, né? Depois de ver que o estrago já havia sido feito. E Roboão se sente sozinho por desprezar o conselho, né, dos antigos. No segundo ponto, o título diz assim, a casa caiu. Não sabemos onde foram parar os amigos de Roboão, mas podemos dizer com segurança aonde foram parar os seus conselhos. Roboão, ele desprezou o conselho dos mais experientes. E o que a Bíblia nos fala? Para a gente justamente fazer o contrário, né? Da gente ouvir o conselho daqueles que têm mais experiência. Então, isso tem que remeter para as nossas vidas, todos os dias. Conselhos dos seus pais, conselho de pessoas mais velhas do que você, pessoas que já passaram pela mesma fase no qual você está passando hoje. Então, quando você se aconselha com alguém que tem a mesma idade do que você, nem sempre o conselho vai ser o ideal, já que ambos estão passando pela mesma fase. Ambos estão passando, às vezes, até mesmo pela mesma situação. Então, procure se aconselhar com pessoas que têm um pouco mais de idade, têm um pouco mais de experiência, que eu tenho certeza que eles vão poder te ajudar. O desprezo do conselho certo das pessoas experientes causou 3 tipos de tragédias na vida tanto de Roboão quanto das 12 tribos. A primeira tragédia foi a tragédia moral. Antes, o povo honrava a Salomão, honrava a Davi. E agora que, depois da entrada de Roboão, esse povo desprezou totalmente o reinado de Roboão. No versículo 16 do capítulo 10, diz assim, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, então o povo respondeu ao rei dizendo, que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo o Israel se foi cada um para a sua tenda. Porém, quando os filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha o cargo de tributos. Ele costumava a pegar os tributos das tendas, né, de cada povo. Porém, os filhos de Israel o apedrejavam com pedras, de que ele morreu. Então, o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Além de tudo, ele foi covarde. Onde foi a moral desse homem? Não é verdade? Ele foi lá, bateu no peito, tentou afrontar aquele povo e viu que com ele já não tinha mais conversa. Então ele teve que sair fugido de lá, entendeu? Então ele teve que sair correndo, ele perdeu totalmente o crédito, sabe, com aquele povo. Ele perdeu totalmente a moral com aquele povo. E a segunda tragédia foi a tragédia histórica. Por conta dos maus conselhos, todo o povo sofreu as consequências, se dividiu. Antes disso tudo acontecer, foram 120 anos, gente, de união desse povo. 120 anos. Cada rei dentro desses 120 anos governou durante 40 anos. Mas o quarto rei, Roboão, quebrou essa unidade.
fez com que esse povo se dividisse. Então, toda a trajetória de Saul, toda a trajetória de Davi, toda a construção de Salomão, através das mãos de Roboão, caíram por terra. Infelizmente, às vezes, isso também acontece na nossa vida. Nós temos uma trajetória tão linda, os nossos pais nos educam tão bem, mas às vezes entram pessoas em nossas vidas que nos falam coisas que afagam às vezes o nosso ego. São coisas que nós gostamos de ouvir. E essas pessoas fazem com que toda aquela construção que os nossos pais tiveram sobre as nossas vidas caiam por terra. E isso foi uma tragédia histórica na vida de Israel. E pode ser também uma tragédia histórica na nossa vida. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com todos os conselhos que nós ouvimos, com tudo que acontece sobre a nossa vida. E por conta dessa escolha mal tomada de Roboão, as tribos se dividiram, né? Ficou uma ao norte e outra ao sul. Ao sul ficou duas tribos, Judá e Benjamim. E ao norte ficou com Jeroboão, né? As outras 10 tribos. E isso se repete até nos dias de hoje. Então, é uma tragédia histórica, né, que aconteceu na vida de Israel através de uma decisão, de um aconselhamento errado. A terceira tragédia foi a tragédia espiritual. É um pouco mais pesada, né, gente? A tragédia espiritual. E o que aconteceu, né, com relação a isso, essa tragédia espiritual? Vou estar lendo agora o primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor alegara a todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, a moamita. E Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram o zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altares, estátuas e imagem do bosque sobre todo o altar e outeiro debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que o 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Olha quantas consequências o ato de Roboão trouxe para a vida do povo de Israel, né? E fora que essa divisão, olha o que essa divisão, na realidade, olha o que essa divisão causou, porque aconteceu a mesma coisa com Jeroboão. No capítulo 12, versículo 26, diz o seguinte: E disse Roboão no seu coração: Agora tornará o rei à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: Muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um o adorar. Também fez a casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Roboão uma festa de 8 meses, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes do alto que fizera. E o sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha
imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Olha quantas coisas ambos os reis fizeram. Todos dois, com o mesmo peso, com a mesma medida, pecaram espiritualmente diante de Deus, né? Um fez bezerros de ouro, queimou incenso no altar, sabe? Como se ele estivesse fazendo a mesma coisa lá em Israel. E ele, por inveja, com medo de perder o seu reino, com medo de perder o seu reinado sobre as 10 tribos, preferiu guardar aquelas 10 tribos, preferiu ser idólatra naquele lugar do que permitir que eles adorassem ao Senhor. Quantas vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada, nós também temos tragédias espirituais. Nós profanamos o templo do Espírito Santo, que é a nossa própria vida, né? Nós temos conselhos de várias pessoas, nós ouvimos várias pessoas. A gente precisa reter, gente, o que é bom. O que é bom para a sua vida, sabe? É isso que precisamos, é entender na nossa caminhada cristã. O que é bom para você? É aquilo que afaga somente o seu ego? É para a gente refletir, é para a gente pensar, pedir ao Senhor discernimento. Não existe conselheiro melhor do que Deus. Eu estava assistindo esses dias a um vídeo de uma psicóloga falando sobre a questão da oração, sabe? O quanto que a oração, o quanto o seu diálogo com Deus, ele abre a nossa mente, ele abre o nosso coração, nos alivia dos nossos anseios. Então, se você for pedir conselho a alguém, por qualquer situação da sua vida, reflita antes. Peça ao Senhor para te dar uma orientação. Senhor, me ajude com isso, me oriente, traga para minha vida pessoas que vão me fazer crescer, pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão me fazer me desenvolver como ser humano. E é isso, gente, que eu tenho para passar para vocês. Que Deus esteja derramando a graça, sustentando as suas vidas a cada dia. E nunca despreze, gente, o conselho de quem é mais experiente do que você. Amém? Vou estar orando, pedindo ao Senhor para estar nos direcionando a cada dia. Pai amado, graças te dou, Senhor, por essa aula. Muito obrigada, Espírito Santo. Que tudo, ó Pai, que formos ouvir, ó Pai, das outras pessoas, que venha, Senhor, como conselhos bons. Toma, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar, que possamos ser sustentados a cada dia por Ti. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém.